O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado começa na próxima semana, na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde o dia 4 de agosto. Essa medida foi decretada após descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar as redes sociais. Serão 5 dias de julgamento, sendo a primeira sessão, portanto, no dia 2 de setembro. Como dissemos, começa às 9 da manhã e segue até às 7 horas da noite, mas com o intervalo ali de meio-dia às 2 da tarde para o horário de almoço. Os réus a serem julgados são apontados como integrantes do núcleo crucial do processo da trama golpista. Ao total, são 8. Entre eles, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, também Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, também Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, General Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022, Tenente Coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os membros dos núcleos 2 e 3, acusados pelo gerenciamento das ações da organização criminosa e também apontados por planejar ações táticas, também se tornaram réus no processo que apura a suposta trama golpista. Mas, neste caso, ainda não há uma data para o julgamento. Agora, no caso do núcleo crucial, os votantes que integram a corte são Alexandre de Moraes, ministro que é relator deste processo, o Flávio Dino, Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. Eles devem proferir os votos nesta ordem. A condenação ou absolvição vai ocorrer com o voto de pelo menos 3 destes 5 ministros da primeira turma. Agora, como que será de fato este rito, né? Muita gente está se perguntando, fica essa curiosidade, fica essa dúvida, né? Como que será esse processo ritual neste dia? Quem tem mais informações para a gente sobre essa questão, direto de Brasília, é a Ana Paula Ramos. Ana, os trabalhos vão começar bem cedo, né? 9 da manhã. Isso mesmo, no primeiro dia já começa às 9 horas, o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, vai abrir a sessão, em seguida ele passa a palavra para o relator da ação, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ler o relatório ali com o voto dele, em seguida vai abrir a palavra para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusatório, né, que vai fazer a acusação dos réus, em seguida para as defesas, né, lembrando que são 8 réus, todos os advogados ali vão ter o seu tempo para poder também fazer sua defesa final. E em seguida que os ministros vão votar na ordem que você já comentou, sendo o Flávio Dino, Carmen Lúcia, o Fux e, por último, o presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Só lembrando que todos esses réus eles vão ser julgados juntos, mas os votos serão separados, ou seja, eles podem ter penas diferentes, então, né, em cada voto ali os ministros vão dar uma abordagem diferente de acordo com a participação do réu nessa suposta trama golpista. Síria. Agora, Ana, nós divulgamos até recentemente aqui, né, que foi aberto o prazo para o credenciamento para acompanhar esse julgamento na próxima semana, que tem atraído os olhares de todo o Brasil, né? Como que as pessoas vão poder acompanhar? Vai ter uma transmissão especial, principalmente neste dia, no início ali do julgamento, na terça-feira? Isso, vai sim. Quem quiser presencialmente, né, o STF até abriu o credenciamento, não só para as defesas, os advogados e para a imprensa, mas quem quiser acompanhar também pode se inscrever lá no site do STF, mas também quem não puder, né, estar presencialmente aqui em Brasília, no plenário da primeira turma, que também só tem 120 lugares ali, não é tão grande assim, pode acompanhar tanto pelo site, no portal do YouTube, né, no canal do YouTube do STF, como também pela TV Justiça, Síria. Tá certo, então é só procurar lá por TV Justiça, né?
joga no YouTube, portanto, que esse julgamento vai ser transmitido ao vivo, portanto, para todo mundo acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Bom, e falando em julgamento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mandou recados a aliados por meio das redes sociais às vésperas do julgamento do pai dele. O parlamentar reclamou de nomes da direita que já se colocam como candidatos à corrida presidencial para o ano que vem. Ele não citou nomes, mas os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, do Partido Novo, e também Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, fizeram eventos de lançamentos de pré-candidaturas. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem se comportado cada vez mais como candidato em eventos públicos e também privados, E então, o Eduardo Bolsonaro, ele escreveu o seguinte na rede social X: eu vou abrir aspas aqui para a fala dele, há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir Jair Bolsonaro, isso não será feito pela força nem com base em chantagem. Fecha aspas aí, portanto, para a fala de do deputado Eduardo Bolsonaro, na rede social X hoje, portanto, Ana Paula Ramos. O Eduardo transmitiu essa mensagem aí, não está gostando nada de nomes da direita que estão se colocando como candidatos, como esses casos aí que a gente disse de Zema, de Caiado, também no caso do Tarcísio de Freitas, Síria, é muito interessante essa movimentação, como já todo mundo está de olho, na verdade, em 2026, Então, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, ele está inelegível, não importa o que ele diga, não existe nenhum cenário em que ele possa reverter essa inelegibilidade para a eleição de 2026. Então, os candidatos ali, os aliados dele, já começam a brigar para ver quem vai ser o candidato escolhido por ele para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026. O nome mais forte até o momento é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele tem o apoio ali dos partidos do Centrão, mas o Eduardo Bolsonaro, principalmente, ele quer que seja alguém da família e de preferência que seja ele, Então, por isso, ele vem adotando esse discurso de ataque a esses possíveis candidatos, Principalmente esses governadores, como você comentou, o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior também do Paraná, porque eles têm se lançado candidatos, mas eles estão tentando se afastar, se distanciar de Jair Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro critica muito isso, diz que eles são oportunistas, que eles precisam defender também o legado do governo Jair Bolsonaro. E isso é muito curioso também, porque essa movimentação, o nome do Tarcísio agora já está mexendo também com a esquerda. O presidente Lula ontem comentou na reunião ministerial, quando ele foi cobrar ali uma fidelidade dos partidos do Centrão que ocupam ministérios, ele já falou que Tarcísio é o rival do governo em 2026. Então ele já lançou o Tarcísio como um alvo, tanto do governo como de parlamentares, da esquerda de um modo geral. O Tarcísio já está sendo visado como o rival. E o Centrão apoia muito o nome dele porque vê uma candidatura competitiva, com chance de vitória. Então, eles estão já articulando. E outra informação também interessante é que o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, ele é um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, foi ministro do governo dele, mas ele é um dos principais entusiastas da candidatura de Tarcísio e ele busca ser o vice nessa chapa. E o presidente Lula comentou sobre isso ontem na reunião ministerial e ele disse que Ciro Nogueira quer ser vice de Tarcísio porque não teria chance de se reeleger como senador pelo Piauí, Síria. Tá certo, Ana. Ana que volta com a gente daqui a pouquinho. Bom, e sem falar nisso tudo que o Tarcísio está à frente aí, é governador de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, então já sendo visado, como a Ana bem disse, pelo presidente Lula. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido ao cargo pelo presidente Lula. O mandato de Gonet, que tomou posse em dezembro de 2023, só terminaria em dezembro deste ano. E a decisão da recondução ocorre às vésperas do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro
por suposta participação na trama golpista. Agora, o Procurador-Geral da República deve passar por uma nova sabatina no Senado Federal, que vai ser definida pelo presidente da casa, que é o Davi Alcolumbre. Isso para ser, de fato, reconduzido ao cargo. Agora, ele precisa de uma quantidade mínima de votos aí para que isso aconteça, né, Ana Paula Ramos? Qual que é essa quantidade, hein? Isso, Cira, ele precisa de 41 votos, né, lá no Senado para conseguir essa recondução. E assim, chamou atenção, né, esse momento que o presidente Lula escolheu para assinar a recondução dele, né, sendo que o mandato dele vai até dezembro e acontece às vésperas do julgamento, né, da suposta tentativa de golpe lá no STF, mas o governo alega que, na verdade, veio nesse momento por ele ser alvo da lei Magnitsky, lá dos Estados Unidos, que pretende caçar o visto aí de algumas autoridades que eles veem que estão perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Síria. Tá certo, Ana. Bom, e sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com o especialista em Direito Público, o professor Carlos Barbosa. Professor, boa noite, bem-vindo aqui ao Tempo News. Muito obrigada por atender o nosso pedido, por estar aqui conosco hoje. E eu já começo perguntando para você quais são os principais elementos de prova que podem pesar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse julgamento da próxima terça, hein? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, falando a respeito de mais um tema de grande relevância para o nosso país. É um tema que afeta a política de uma maneira geral, né? As provas, elas são muito robustas. Não são apenas retóricas, não são apenas linhas de acusação, mas as provas obtidas pela Polícia Federal nas investigações contra o ex-presidente da República são provas muito contundentes. Isso já foi dito em várias vezes, inclusive nas decisões fundamentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, nas decisões tomadas em relação ao ex-presidente. Então, essas provas, elas são muito contundentes. Elas não ficam adstritas apenas às manifestações feitas por demais envolvidos nessa ação. A gente não está falando só de delação premiada, como muito se diz por aí. Não, existem elementos probatórios que foram obtidos com a investigação da polícia, né, na captação de dados em celulares, em computadores, e provas apresentadas pelos delatores, só lembrando que a delação por si só ela não tem uma validade jurídica para condenar, tem que vir acompanhadas de provas em relação àquilo que foi dito pelo delator. Então, nós temos, assim, uma série de provas robustas e, provavelmente, seguindo a lógica, apesar de processo judicial não ter tanta lógica assim, mas seguindo a lógica de uma investigação robusta e alegações já manifestadas pelos ministros em processos envolvendo o presidente, provavelmente ele vai ser aí condenado, né, na decisão que vai ser proferida aí nos próximos dias. Agora, quais são as possíveis consequências jurídicas para Bolsonaro caso ele seja de fato, como você bem disse, condenado nesse julgamento na próxima terça, hein, Carlos? A condenação do ex-presidente, isso pode gerar desde do seu recolhimento à prisão, né? E hoje ele está em prisão domiciliar, é uma medida cautelar que foi aí proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas isso daí pode se reverter a uma prisão, ao recolhimento do presidente, ao cumprimento de uma prisão de reclusão, né, caso ele venha a ser condenado. Além disso, a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente também pode aumentar. A gente sabe que hoje ele não pode se candidatar porque ele já tem os direitos políticos suspensos em outra condenação. Então, a condenação dele novamente pode aumentar a suspensão dos direitos políticos por um período maior. Isso vai depender, obviamente, do grau de condenação que o Supremo Tribunal Federal apontar a ele. Então, são consequências muito complicadas para o ex-presidente da República, porque isso daí pode afetar não só o aspecto jurídico na vida dele, né, que é uma acusação criminal, uma condenação penal, mas também pode repercutir no aspecto político, na vida política da família Bolsonaro e até mesmo, né, do próprio bolsonarismo.
Carlos, você vê algum risco, alguma possibilidade de radicalização aí de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em resposta a esse julgamento da próxima terça-feira? Ruído na política sempre existirá, né? Então, quando se trata de política, esses ruídos, essas manifestações, elas podem acontecer. Mas, tendo em vista as pesquisas que foram levantadas recentemente a respeito da condenação, da prisão domiciliar do presidente, né, e mostrando a opinião pública, até mesmo nas manifestações que foram convocadas pelo presidente, juntamente com outras lideranças políticas e religiosas, a gente entende que há um clima controlado. Então, a gente vê que existe, sim, uma certa preocupação por parte do Supremo, uma preocupação por parte do governo, uma preocupação por parte da segurança pública, mas não é algo, né, nada semelhante àquilo que aconteceu em janeiro, né, naquelas manifestações que aconteceram logo depois da tomada de posse do atual presidente da República. Então, por mais que haja esse risco, mas é um risco controlado, né? Hoje, recentemente foi publicada uma pesquisa e a maioria dos brasileiros, né, pelo menos nessa pesquisa publicada, a maioria acha justa a condenação, não, desculpa, é justa a prisão domiciliar do presidente. Então isso mostra que não é todo mundo assim que está apoiando qualquer tipo de situação que venha contrariar aí a decisão judicial que vai ser proferida nos próximos dias. Paula, aqui de Brasília, o senhor comentou sobre a questão da delação premiada, né, do tenente-coronel Mauro Cid. Eu queria saber se existe a possibilidade dela ser revista, né, os benefícios previstos ali com a delação premiada, já que ela vem sendo bastante questionada pelas defesas. Houve também, ali a Procuradoria-Geral apontou algumas inconsistências na delação dele. O senhor acha que isso pode ser revisto durante esse julgamento? A análise da delação premiada ela é feita pelo ministro no momento do julgamento, né? Pode ser que eles entendam que haja uma contradição e, havendo qualquer tipo de contradição entre aquilo que foi dito e provas obtidas no processo, a delação premiada, como qualquer prova que vai ser apreciada pelo ministro, ela pode ser relativizada. Tá? Então, não existe nenhuma prova cabal no processo judicial, não existe aquela prova que tem um peso maior do que as outras. Elas são avaliadas a partir dos elementos probatórios que compõem todo esse conjunto. Caso uma prova venha a, vamos colocar dessa forma, desmentir aquilo que foi dito pelo delator, a delação ela pode ser relativizada e, consequentemente, pode ser revisto, inclusive, os benefícios concedidos ao delator. Então, sim, é possível que haja essa relativização. Então, tudo vai acontecer a partir do julgamento desse processo e a análise das provas. Então, vai depender muito dos outros elementos probatórios juntados no processo. Existe muita discussão em torno da delação premiada, que foi discutida, né, apresentada pelo general. Então, isso tudo está sendo muito analisado com muito cuidado pelo Supremo Tribunal Federal, porque, de uma certa forma, a delação premiada, por mais que ela não seja a prova cabal de qualquer tipo de condenação, ela é muito importante porque ela acaba trilhando uma linha de investigação e, em cima daquela delação, outras provas são colhidas no processo. Então, por mais que ela seja desconsiderada ou relativizada, outras provas nascem a partir de uma delação. Tá? Essas provas elas não são contaminadas por uma possível relativização da delação, mas a delação em si ela pode sim ser relativizada. Agora, Carlos, com toda a sua experiência aí na área de direito público, a gente fala desse processo, né, que tem início, no caso, às 9 horas da manhã, da próxima terça-feira, dia 2. De acordo com a programação, vai de 9 a meio-dia, depois tem uma pausa ali para o almoço de meio-dia às 2 e o processo é retomado às 2 e segue até às 7. Você acredita que, no caso desse julgamento, vai precisar de mais tempo? Um dia vai ser suficiente? Você acredita que vai se estender aí por mais tempo? É um julgamento muito, muito detalhado. Tem muitas provas que precisam ser avaliadas, analisadas.
E pela minha experiência em relação a julgamentos no Supremo Tribunal Federal, cada ministro ele se manifesta, ele traz argumentos, ele traz elementos jurídicos, muitas vezes nesses julgados traz discursos e elementos até mesmo fora da área jurídica, questões filosóficas, sociológicas. Então é um julgamento que vai ultrapassar aquilo que estava sendo previsto. Então é algo que vai passar do dia. Eu acho que vão, assim, eu coloco aí que esse julgamento deve levar no mínimo, uns 2 ou 3 dias. No mínimo. Há bastante tempo, né? É um julgamento bastante aguardado, né, Carlos? Muita tensão em cima. Os olhares estão todos voltados para esse início desse julgamento no dia 2, né? Agora, outro ponto que eu queria abordar com você. Na sua avaliação, esse julgamento, ele representa para o Brasil o fortalecimento ou o desgaste aí das instituições democráticas do nosso país? Esse julgamento, ele é o símbolo de uma democracia consolidada. Em outros países, isso jamais aconteceria, tendo em vista que, quando se tem uma democracia falha ou até mesmo um regime autoritário, o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário como um todo, ele perde a autonomia, ele perde toda a legitimidade de suas decisões. Com o Supremo Tribunal Federal fortalecido na figura do atual presidente e também fortalecido pela consolidação da Constituição Federal, esse julgamento ele é o símbolo de uma democracia resistente, né? A gente tem que lembrar que recentemente nós tivemos aí um movimento que é um movimento que inclusive está sendo analisado nesse processo, um movimento de golpe de Estado. Então, isso daí mostra o fortalecimento das instituições como um todo, o fortalecimento do Ministério Público, o fortalecimento do Poder Judiciário, o fortalecimento do Estado como um todo. Então, isso, de uma certa forma, traz para a gente uma segurança de estar aqui falando a respeito de um processo em virtude justamente dessa democracia que resiste. Porque se estivéssemos diante de um cenário, né, se porventura o golpe de Estado tivesse sido realizado com êxito, a gente não estaria aqui falando a respeito disso, a gente não estaria aqui falando a respeito do julgamento, criticando quando deve ser criticado, elogiando quando deve ser elogiado o Poder Judiciário. Então, isso é o símbolo de um Estado resistente e isso me deixa feliz, tem que deixar todos nós felizes, por causa justamente dessa segurança que a Constituição trouxe para a gente e as instituições fortalecidas cada vez mais. E que avaliação que a gente pode fazer, que você como especialista pode fazer, da atuação do Poder Judiciário nesse momento, do nosso judiciário brasileiro, nesse momento, nesse cenário político atual, né? Você defende aí a questão que ele está agindo de certa forma com isenção ou interferindo com certa parcialidade, porque aí entram duas questões, né? Pessoal que defende essa questão da ação do judiciário e entra também outras pessoas dizendo que há muita imparcialidade aí nesse julgamento como um todo. O que a gente pode analisar em relação ao processo é que o processo está seguindo, né, o roteiro já traçado pela legislação brasileira. Né? Não foi feito nenhum tipo de movimento ou para prejudicar ou para beneficiar quem quer que seja. Então, dentro do rito processual, a gente observa que está acontecendo da forma adequada. Questões ligadas à interpretação da lei, né, questões ligadas à interpretação da lei, questões ligadas à aplicação do direito, a Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo Tribunal Federal a interpretação dos princípios e das diretrizes, todos voltados para a linha do Estado Democrático de Direito. Então, a Constituição ela permite que o Supremo Tribunal Federal faça interpretações em relação ao texto constitucional, bem porque a Constituição ela não é um texto fechado em si, ela é um conjunto de princípios que precisam ser moldados a partir de uma hermenêutica aplicada ao texto, ou seja, eu sou um juiz, a Constituição está ali estabelecendo princípios, como princípio da dignidade humana, princípio da defesa, o princípio do Estado Democrático de Direito, princípio do contraditório. Se esses princípios estão sendo aplicados a partir dessa interpretação do Supremo, o Supremo está atuando de forma legítima. Além disso, nós temos os regimentos
o regimento interno do Supremo, que traz toda a tramitação dos processos, enfim. Diante de todas essas regras, o que pode ser dito é que o Supremo está cumprindo aquilo que o regimento interno e a Constituição estabelece em relação às investigações e ao próprio processo como um todo. Interpretação, quando você interpreta, é passível de críticas. Tem quem gosta de uma interpretação, tem quem não gosta da outra interpretação. O importante é a gente olhar sempre a fundamentação apresentada pelo ministro. Se o ministro apresenta uma fundamentação baseada naquilo que a Constituição estabelece, ele está agindo de forma correta, está agindo de forma democrática. Se ele começa a criar coisas que não estão previstas no ordenamento jurídico, aí sim é algo que precisa ser criticado. Diante desse processo, neste processo específico, eu não vejo qualquer tipo de situação que macule a atuação do Supremo Tribunal Federal. Professor, uma dúvida. As defesas dos réus, elas criticam bastante o que eles chamam de uma manobra jurídica ali para mudar o regimento da corte para que esse julgamento acontecesse no STF, já que a maioria dos réus não tem foro privilegiado. E aí eles dizem que isso está cerceando o direito de defesa, né, porque eles não têm nenhuma instância para poder recorrer. Eu queria saber do senhor, existe alguma possibilidade, algum instrumento jurídico, de repente, para que exista pelo menos uma votação em plenário para que esse julgamento aconteça em algum recurso, alguma instância, assim, para que o plenário da corte julgue o processo? Por ser uma ação de natureza criminal, o regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, e isso de longas datas, estabelece que o julgamento é feito pela turma e não pelo plenário. Já era uma decisão já consolidada há um certo tempo aí lá no Supremo Tribunal Federal. Então, já é uma decisão como essa. Mas, quando se trata de julgamento, né, desse porte, é sempre possível que haja um pedido de revisão pelo julgamento em plenário. Quem vai tomar a decisão a respeito disso, se vai encaminhar essa análise para o plenário ou não? É o presidente da turma que vai fazer a análise desse processo. Então, não é comum isso acontecer, não é comum levar ao plenário uma análise de um processo como esse, dessa natureza. Mas, diante dos fatos, provavelmente, caso venha acontecer a condenação, os advogados tendem a apresentar um recurso para solicitar que essa decisão seja revista em plenário. E vai caber ao presidente da turma a análise da possibilidade ou não de encaminhar ao plenário. As duas respostas do presidente da turma são válidas, né? Se ele falar, não vou encaminhar, é porque já está consolidado isso no regimento interno e nas próprias tramitações dos processos. Se ele encaminhar, é uma decisão que cabe a ele pode fazer isso, ele pode permitir, ele pode abrir esse precedente. Não é comum, mas isso pode acontecer. Agora, Carlos, por se tratar do julgamento de um ex-presidente da República, né? Deve ter algum tratamento diferenciado do ponto de vista jurídico ou mesmo simbólico nesse dia? Eu acho que, na verdade, o que deve acontecer diante dessa situação é que um julgamento como esse, que está ainda no calor das discussões, né, merece uma atenção especial no que tange à segurança. Né? A gente não está afirmando, obviamente, que vai ter algum tipo de situação que coloque em risco a vida de alguém, não é isso. A gente está falando que é uma situação que envolve uma pessoa que ainda representa a ideologia de muitos brasileiros, né, que seguem essa linha de pensamento, que entendem que o ex-presidente ele foi injustiçado no último pleito eleitoral. Então tem muita gente que ainda se vê representado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, diante desse cenário, que é um cenário tenso, tendo em vista todas essas repercussões, tendo em vista o fato em si, que foi a tentativa de golpe de Estado, então isso merece uma atenção especial no que tange à segurança, não em relação à figura de ser ex-presidente, né? Isso não poderia ter nenhum tipo de benefício, porque isso violaria o princípio da isonomia constitucional.
Mas quando se fala em logística, aí sim, a logística do julgamento merece uma atenção especial por parte da Suprema Corte. Agora, Carlos, faltando aí 5 dias para o início desse julgamento, há alguma possibilidade desse julgamento ser adiado ou mesmo suspenso de última hora por alguma medida jurídica? Não, provavelmente não, né? Eu acho que esse julgamento ele não tem condições de ser alterado, a não ser que haja alguma revisão de pauta por parte da Suprema Corte, do Supremo, mas não há nenhum tipo de situação que possa atrapalhar o julgamento. Ainda mais que nós estamos vivendo uma situação em que o ex-presidente ele está sob medida cautelar, né? Ele está cumprindo ali uma prisão domiciliar, né? E hoje foi até levantada pela imprensa, eu não sei a veracidade dessa informação, eu não apurei a veracidade dessa informação, mas eu li pela imprensa que houve uma orientação por parte da Polícia Federal de colocar um policial dentro da casa do ex-presidente para vigiá-lo, para evitar que ele fuga. Eu nunca vi isso na minha vida, em toda a minha vida eu nunca vi isso, colocar dentro da residência um policial para verificar se a pessoa vai fugir ou não. Se houver algum risco de fuga, geralmente nos processos de uma maneira geral, né, a medida cautelar adequada seria a prisão temporária ou a prisão preventiva, mas não colocar um policial dentro da casa da pessoa para evitar que ela fuga. Então, fuja. Então, são essas situações que geram uma tensão muito grande em torno desse processo, que envolve a política, que envolve o Estado de Direito, envolve acusações em relação aos ministros do Supremo, né? Então, tudo isso, todo esse bolo de elementos, isso aí faz com que o processo ele tenha a ser iniciado o julgamento quanto antes para se chegar ao seu final com uma resposta, seja a absolvição ou a condenação.